Assembleia Geral das Nações Unidas definiu o período de 2011 a 2020 como a década para ações de segurança no trânsito. Em todo o mundo, morrem em acidentes de trânsito 1.300.000 pessoas. Isso dá uma média de 3.000 mortes no trânsito por dia, que acontece muitas vezes por negligência ou imprudência. Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2020 ocorrerão 1.900.000 mortes no trânsito, passando a ser a quinta causa de mortalidade. Pensando então nessa questão, é que surgem movimentos como o Maio Amarelo, que muito mais é do que uma campanha. É um movimento de conscientização chamando atenção para a segurança no trânsito, porque além dos números alarmantes de morte, existem tantos outros que ficam permanentemente prejudicados e com sequelas por toda a vida. Segundo o relatório das Nações Unidas, para atingir realmente um efeito de redução da mortalidade, é necessário atuar em 5 frentes. Não dirigir sob efeito do álcool, controlar bem o limite de velocidade, uso do cinto de segurança para todos os passageiros, uso do capacete para motociclistas e uso das cadeirinhas infantis. Segundo esse mesmo relatório, apenas 28 países possuem verdadeiramente leis que são abrangentes nessas 5 áreas. Isso corresponde a apenas 7% da população mundial. Mas por que será que, mesmo conhecendo a necessidade de segurança e conhecendo as leis, as pessoas tendem a desobedecer e só as obedecem muitas vezes por causa de multas e fiscalização? As leis de trânsito não são formuladas somente para melhorar a dirigibilidade e o fluxo nas vias. Elas são formuladas para a preservação da sua e da minha vida. Mas a vida espiritual, será que segue os mesmos padrões? Deus nos presenteou com uma lista de amor. Suas leis não foram feitas simplesmente porque Ele deseja obediência, mas são um modo de nos mostrar o caminho a seguir e também são sinônimo de proteção, segurança e de vida. Mas se somos salvos pela graça, qual seria então o papel da lei? E essa lei ainda é válida mesmo após a morte e ressurreição de Jesus? Obediência e graça é o tema do programa Vida Mais Viva, que está começando agora. Esse é o programa Vida Mais Viva, que acaba de começar. Muito obrigada pela sua companhia, por separar um pouquinho do seu tempo, alguns minutinhos do seu dia, para estar conosco. Queremos ouvir você. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pergunta, manda para nós. Como é que você pode se comunicar com a gente? Você já sabe, falo todas as semanas, mas eu repetir. Você pode entrar lá na nossa página do Facebook, entra lá, curte, conversa com a gente. Nós temos o canal do YouTube, onde estão também todos os programas desde o comecinho da temporada. Você pode assistir, ajudar a gente a divulgar as boas notícias que a gente sempre dá. E nós também temos o blog da TV Novo Tempo. Você entra lá e também você tem uma pagininha lá, tem como você se comunicar conosco, que a gente está esperando você. Como a gente já tem dito desde as últimas semanas e você viu na abertura, nós estamos fazendo uma série especial sobre a graça. Nós temos 2 convidados que são mais que especiais, os quais você já conhece, então a nossa apresentação hoje sobre eles vai ser mais curtinha. Bem-vindos, professor Muniz e pastor Chaguri, tudo bem? Tudo bem, Mariana, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Prazer estar com o meu amigo, pastor Chaguri, aqui e com você, que acompanha o Vida, como nós costumamos chamar aqui. Tudo bem, é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, com o meu amigo Muniz. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, trazendo uma palavra de conforto na salvação em Cristo Jesus. E agora vamos mergulhar no assunto de hoje, porque no último programa, para você que nos acompanha e quem perdeu pode ir lá no YouTube assistir, entender o que aconteceu. A conversa estava esquentando quando a gente chegou no tema obediência, não foi isso mesmo, meninos? E aí a gente vai partir desse ponto. Da onde vem esse desejo de desobedecer? Porque o ser humano é danado para desobedecer, né? Não somente a lei de Deus, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas da onde vem isso no ser humano? Nós fomos feitos perfeitos, a palavra de Deus nos explica, né? Entretanto, o pecado entrou no mundo. E o pecado, ele está no ser humano. E nós temos uma natureza pecaminosa. Então o homem, ele sempre tem o desejo por aquilo que é pecado, pela desobediência.
o porquê eu sou desobediente, o porquê eu peco, justamente pela natureza que existe em mim. O salmista, certa ocasião, ele disse o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o pecado está presente no homem, a natureza pecaminosa, ela está presente, e por isso esse desejo pela desobediência, né? Mas isso vale, por exemplo, para todas as áreas da vida? Porque assim, a gente tá vivendo uma época em que se fala muito dessa questão do trânsito, de obedecer às leis de trânsito, e a gente sabe que precisa obedecer, mas não obedece. As leis para que a gente possa ter uma boa saúde, como é que funciona? É do mesmo jeito em todas as áreas da vida? O ser humano, por outro lado, é um ser moral, né? Nós acreditamos que, embora ele tenha se desconectado dos propósitos essencialmente espirituais, ele tem essa reserva moral dentro dele. Você vai encontrar isso nas civilizações mais tribais, uma organização moral pelo zelo, pelo respeito, não é? Mas a verdade é que ele vive um conflito por ter se desvirtuado da vontade de Deus, mas ainda ter ficado nele essa tênue herança da imagem de Deus. Ele ainda tem desejos também de pautar a vida pela decência, pelo menos até, mesmo que seja egoisticamente por aquilo que lhe interessa, né? Por isso que o Immanuel Kant dizia: duas coisas me encantam, o céu estrelado nas alturas e a lei moral dentro de mim. Uma conclusão extraordinária, porque o ser humano, ele tem também essa vocação. Mas você sabe que você ficou falando aí, professor Muniz, eu fiquei pensando se isso não é parte também o medo da consequência. Por que eu estou te perguntando, por que eu pensei nisso? Às vezes eu penso que a gente obedece, por exemplo, às leis de trânsito por medo da sanção. Eu ando na velocidade que devo andar ou não ultrapasso o semáforo, vamos usar como, por exemplo, a lei de trânsito, né? Mas por medo, porque se eu transgredir, eu vou tomar a multa. E não porque eu realmente tenho aquele interesse de fazer o que é certo. Como você vê essa situação, pastor? Eu creio o seguinte, o Muniz tocou um assunto muito importante, que é essa questão desse desejo moral no ser humano. Se nós observarmos em todas as culturas, foi falado por ele, existe uma busca por um código. Né? Nós não temos o desejo da anarquia. Mesmo que a gente não obedeça sempre, né? Independente de Deus, nós não temos o desejo pela anarquia. O homem, ele sempre está buscando algum tipo de código, de normas, de leis. Isso faz parte da vida humana e isso rege o ser humano. Isso vem desde os primórdios daquilo da natureza divina que o Senhor colocou em nós? Essa imagem de Deus que ela não foi totalmente corrompida, né? Ah. Ainda está presente no homem, que está latente no homem, ou seja, está lá segura, em algum momento ela desperta pela ação do Espírito Santo. E o homem começa a ter desejos por questões morais que envolvam a espiritualidade. Certo. E aí é um ponto muito importante, né? Talvez ainda não falar. seja o momento de se tocar em área espiritual, mas só para já dar uma beliscadinha não, lá. pode Por ir. exemplo, há uma diferença entre demônios e seres humanos. Demônio não responde a nada que é moral, ético. Ele é absolutamente depravado. Por isso que a graça de Deus não tem... pode alcançar. Ela não pode alcançar um demônio. Ele não tem livre-arbítrio. O ser humano tem. Mas voltando a falar dessas leis da vida, leis de trânsito, como consultor de empresa, nós trabalhamos muito nessa área aí da segurança do trabalho, e a gente classifica por a diferença entre perigo e risco. Sim. Conceitua pra gente. O perigo é o acidente em potencial. O risco é a exposição ao perigo. Não é? Como que eu me exponho ao perigo? Isso é o risco. Todos têm que andar no risco, não tem como você... A vida é um risco. Sim. Agora, como que eu me exponho a ela? Ah, sim. Com segurança ou com menor insegurança? segurança. Com responsabilidade ou com irresponsabilidade? Se eu vou para a rua, se eu vou sem cinto de segurança, eu estou me expondo ao perigo de forma irresponsável. Se eu coloco o cinto de forma responsável. E o que nós vamos ver aqui, Mariana, é que há pessoas com traços comportamentais que pendem mais para a desobediência do que outros. Isso de uma estrutura emocional.
Pessoas mais formais, mais obedientes às leis. Pessoas mais informais, mais desobedientes a leis, mais flexíveis. Isso tem um aspecto genético, mas também tem uma questão de como é criado, Uns né? 40% genético e outros vem do ambiente, vem do meio, não é? Daí a importância que a gente... Por isso que a gente traz esse assunto aqui no programa, por exemplo, como Vida Mais Viva, porque você que está nos assistindo e é pai, é mãe, saiba que parte de como ele vai encarar sobre a exposição ao risco, etc., encarar a vida, também é adquirida como educação. A gente sempre pensa na obediência, essa obediência puramente física, de saúde, de leis, como sendo egoísta ou fraterna. Eu vou obedecer porque eu não quero morrer. Eu vou obedecer porque eu penso em terceiros, porque eu tenho esposa, porque eu sou um cidadão. Quando você ligar isso depois com a lei de Deus, você vai ver que a obediência pode ser puramente egoísta, porque eu quero o céu ou porque eu quero honrar o nome de Deus. Eu queria que vocês conceituassem a diferença entre o obedecer às leis dos homens e obedecer à lei de Deus, no sentido de obedecer e transgredir. Por exemplo, se eu transgrido a lei do trânsito, eu posso tomar uma multa. A multa é um castigo ou é uma consequência ao meu ato? Desobedecer à lei de Deus me traz castigo ou me traz consequência? Vocês podem dizer a visão de vocês? Pode começar, pastor Chaguri. Como você vê essa questão? Então, eu creio que, primeiro ponto, Deus, ele chama a obediência aquele pelo qual ele já atuou. Ou seja, Deus, ele chama o justo à obediência. O justo, ele tem a capacidade de obedecer pela atuação do Espírito Santo na vida dele. Entretanto, o justo também ele pode cair em pecado, ele pode errar, ele pode vacilar na vida. E quando vacila, quando cai em pecado, ele paga por suas escolhas e por suas consequências. Eu costumo dizer o seguinte, que nós pagamos pelas consequências por 3 níveis. Porque eu escolhi, então estou pagando. Porque alguém escolheu, eu não tenho nada a ver com aquilo, mas... Às vezes eu pago. E pago pela escolha de outros. E por viver nesse mundo de pecado. Jesus, quando contou a parábola do joio e do trigo, Jesus disse, o inimigo fez isso. Então, por vivermos em um mundo de pecado, também estamos numa linha de queda também. Apesar de vivermos em Cristo, podemos cair. Nós temos casos clássicos na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos o caso de Davi, que caiu em pecado, né? Mas não deixou de ser justo. Por quê? Porque se arrependeu do seu mau caminho. Aqui está, creio que aqui está o segredo do homem. Quando ele erra, ele tem que ter essa capacidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Como é que você vê, professor Muniz, essa questão da castigo ou consequência? Deus castiga ou a gente sofre consequência? A lei me castiga? Como é que é isso para você? Com relação à transgressão, com relação à desobediência, nós temos consequência e nós temos, a Bíblia chama de salário. A Bíblia chama de salário do pecado. O que é o salário do pecado e o que é consequência? A consequência pode estar em áreas físicas, emocionais, sociais. Eu transgrido e tenho consequências sociais, vou preso, Sim. tenho consequências românticas, vou perder o meu casamento, adoeço porque transgrido leis físicas. Agora, isso não é o salário do pecado. O salário do pecado é o aniquilamento. É morte. É a morte eterna, a qual Jesus já assumiu por nós. Olha que coisa linda. Por isso que Paulo diz assim, o salário do pecado É a morte. é a morte. Não é essa morte comum, não é morte consequência, é morte eterna. Jesus assumiu isso. Quando eu aceito a Cristo, eu estou fora do castigo. Sem Cristo, eu estou dentro do castigo. Agora, o contraste com isso, que não é salário, é dom, é a vida eterna. Que é a continuação do que é a texto, vida né? eterna, que é o perdão. Interessante, eu não tenho salvação como salário, isto é, como consequência daquilo que eu faço. Pelo porque ela é contrário. dom. Eu tenho vida eterna porque eu recebo. Porque eu recebo, não porque eu mereço ou tenha feito algo. Agora, o que eu mereço é o castigo, que é o salário do pecado. Mas isso está fora porque Cristo pagou por mim.
Olha que lindo. E aí, vamos mergulhar mais sobre essa questão espiritual, mergulhando o que a Bíblia de fato diz sobre essa questão da salvação e da obediência. Como é que vocês veem essa questão? Um detalhe importante, Pode um voltar. ponto muito importante, meu amigo, Muniz, é que existe na palavra de Deus dois tipos de morte, né? Então, existe a morte como consequência e o homem morto espiritualmente. Aquele que não conheceu ainda Cristo. O apóstolo Paulo, mas tá morto, né? espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 12, ele diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas quando você vai no original bíblico, o porquê da última parte do verso 12 não existe. Está? Por isso todos pecaram. Por que somos pecadores? Porque estamos mortos espiritualmente. Então nós poderíamos ler esse texto da seguinte forma: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Então Paulo aqui está falando estritamente de uma morte espiritual também. Ou seja, nós somos pecadores porque estamos mortos espiritualmente. Mas quando temos um encontro com o Senhor, um encontro com Cristo, somos restaurados, encontramos vida. E aí Jesus fala, e vida em abundância, né? Já falando sobre essa questão de escolha, obedecer ou não também é uma questão de escolha. O que a Bíblia fala sobre as escolhas, sobre obedecer e salvação? A Bíblia fala sobre a escolha como sendo um dom despertado por Deus. Isso nós chamamos de fé. A salvação é a ação de Deus em favor do homem. A fé é a resposta do homem, aceitando ou rejeitando. Não é? Mas todo mundo, Deus pede que todo mundo obedeça? Deus não pede que todo mundo obedeça. Antes, ele pede ao ímpio, aquele que ainda não o conhece, que ainda não aceitou a Cristo, ele pede que essa pessoa se converta. Nós vamos encontrar isso em Isaías 55, Atos capítulo 3. Ele diz ao ímpio, converta-se, o Senhor, que é rico em perdoar, vai perdoar. E o discurso dos apóstolos, ali naquele famoso dia do Pentecostes, Atos 13, diz, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos é uma mensagem direta àquele que ainda não conhece Jesus. Quando Jesus pede obediência, como disse meu amigo pastor Chaguri, é porque ele já salvou. Olha que coisa impressionante. Deus não pede obediência ao injusto, ao ímpio. Até porque não adiantaria nada, né? Se ele nem... Se ele pedisse, ele estaria sendo, e ele não é incoerente, ele está pedindo o esforço humano para a salvação. Exato. Então ele pede arrependimento e entrega. Quando ele pede obediência, é porque ele salvou. Olha que coisa conforta. É por isso que a Bíblia diz, meus mandamentos não são pesados. Por quê? Quando ele pede obediência, é porque ele salvou. Nós temos, a Bíblia está rica disso. A Bíblia está, posso ler uma passagem? Claro que pode. Eu poderia ler tantas, poderia levar você para Êxodo 20, quando o Senhor diz assim, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, por isso, porque eu intervi, porque eu salvei, não terás outros deuses. Está vendo? Primeiro ele salva, depois pede obediência. Primeiro a graça, depois a lei. Primeiro a absolvição, depois princípios de vida. Primeiro a libertação, depois norma de conduta. Por que eu te salvei? Não para salvar. Porque se ele fizesse o contrário, ele fala assim, você obedece que eu te salvo. Eu te salvei para que você obedeça. Eu não espero que você obedeça para que eu te salve. A obediência é consequência. É por isso que não há choque entre graça e lei, amigo. Desde que a graça preceda e a lei suceda. Olha o que diz Paulo, Romanos 1, 5. Falando de Jesus Cristo, da graça, da salvação, ele diz assim, por intermédio de quem? De Cristo, viemos a receber graça, por seu nome, para a obediência, por fé, não por mérito humano, mas por fé, entre todos os povos. Recebemos Cristo, recebemos perdão, recebemos graça habilitadora, propósito, para a obediência. Ei, graça é causa, obediência é consequência.
Graça ela é exatamente o estímulo. A obediência é a resposta. Ok, eu entendi que eu não preciso obedecer para ser salvo, mas uma vez, essa é para você, pastor, mas se uma vez que eu não preciso obedecer para ser salvo, por que eu preciso obedecer? Primeiro, eu destaco duas questões aí. Primeiro, eu obedeço para glorificar o Senhor. É uma honra, glorificando a Deus por aquilo que Deus fez por mim, o resultado da salvação na minha vida. Segundo, a obediência, ela não é um preparo para que você alcance a salvação, mas ela é um preparo para o dia da glorificação, quando seremos perfeitos. Ou seja, nós estamos nesta terra, aqui é o local onde estamos sendo preparados para a eternidade. Por isso que Jesus Cristo, ele disse em São João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como um ímpio teria capaz de amar a Deus? Impossível. Então aqui Cristo está falando para quem? Para o justo, para aquele que está no caminho da salvação. E aí diz o seguinte, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Por isso destaco esses dois pontos. Obediência, eu estou glorificando a Deus por aquilo que ele fez por mim, ele me trouxe a salvação, e obediência é um preparo na minha vida nesta terra até que eu chegue o dia da glorificação. Pode falar, Só reforçando o que o pastor falou aqui, e é isso mesmo. As pessoas veem, as pessoas são ansiosas para que a sua obediência contribua em algum ponto. Não contribui em nada. A sua e a minha obediência, zero de contribuição em termos de salvação. Por quê? Porque quando Deus pede obediência, porque ele já salvou. E aí vem o propósito. Então, porque o pastor respondeu brilhantemente para glorificar o nome de Deus, olha o que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, que é a obediência, não meritória, mas por causa da graça, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, Amém. quando eu amo a Deus e amo o próximo, eu não estou contribuindo para a minha salvação, porque eu já estou salvo, mas eu estou glorificando o nome de Deus. Posso dar uma aprofundada nisso aqui? Por favor. Sabe o cântico natalino? Sim. Quando os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, e paz na terra entre os homens, os últimos 6. Ei, obedecer a Deus como consequência da graça, Jesus disse, é amar a Deus, os 4 primeiros, e amar os homens, os 6 outros mandamentos da lei de Deus. Aí quando você vai para a vida de Cristo, você vai ver isso em Atos, acho que é 10:38, que ele andou por toda parte fazendo bem. Os 6 mandamentos da lei de Deus. E uma das suas últimas orações foi assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me deste. Ser cristão é isso, é andar como Jesus, glorificando a Deus pela obediência e amando os próximos pela obediência. Mas sabe, eu fiquei pensando em algo que eu gostaria que vocês me ajudassem a entender. É uma pergunta um pouco capciosa, mas, por exemplo, eu também devo obediência ao meu pai e à minha mãe. E todos nós, aos nossos pais, aos mais velhos e etc. Mas não necessariamente eu concordo com tudo que o meu pai e a minha mãe dizem. Por exemplo, a minha mãe queria que eu estudasse outra faculdade. Ela queria que eu fizesse faculdade de música, não de medicina. E eu desobedeci a minha mãe, porque ela, na época do vestibular, ela insistia, eu desobedeci. Eu não posso, de uma certa forma, pensar diferente de Deus? Eu tenho que fazer, em algum ponto eu não posso discordar de Deus com relação à Eu creio o obediência? seguinte, doutora Mariana, nesse tipo de caso, nós estamos a nível humano, né? Então, tudo que se diz a nível humano, por mais perfeito que seja, também tem a imperfeição. Correto? Os desejos são imperfeitos, as nossas pressuposições também são imperfeitas. Às vezes o desejo de um pai e de uma mãe é egoísta, né? Egoísta. Mas quando se trata das questões de Deus, é totalmente perfeita.
Pastor, é amor É. puro. Quando ele É. pede alguma coisa é porque ele tem o seu bem. Ele quer o melhor. É. Sabe, eu fiquei pensando, eu já tinha também uma resposta para dar, eu só queria deixar a conversa mais emocionante. Mas eu fico pensando que quando Deus nos pede, e tudo que Ele pede é para nos abençoar, não é para o mérito dele, né? Ele não precisa que a gente respeite o pai e a mãe, não mate, não adultere, para que ele fique bem. É para o nosso bem, não É porque o ser humano ele foi criado dentro de projeto de leis absolutamente funcionais. Leis morais, espirituais, físicas, bioquímicas e tudo que você imaginar. Então, quando Deus revela para nós o seu querer, está dentro desse projeto que é só ali que pode dar certo. Exatamente. É por isso que quando eu me submeto a isso a um projeto de amor. Não tem como dar errado, né, meu pastor? filho, E um eu já detalhe- sei de várias formas, mas é assim que dá certo. É assim que dá certo. Pode falar. E um detalhe importante é que essa visão de obedecer para agradar a Deus é uma visão pagã. Com certeza. Né? Deus não precisa do nosso agrado e nem nós precisamos agradar a Deus. Ele, em sua essência, já é bondoso e perfeito. Ele é totalmente diferente do homem. Mas nós obedecemos para glorificá-lo, Com certeza. para honrá-lo por aquilo que ele fez por nós. Você que está nos assistindo, se por acaso você obedece a Deus para agradá-lo, não faça isso, é um verdadeiro engano. Lembre-se que você obedece ao Senhor e precisa obedecê-lo para glorificá-lo por aquilo que ele fez por ti na cruz do Calvário, por ele ser o Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo, Pastor Chaguri. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi um prazer estar com vocês aqui durante mais um programa Vida Mais Viva. Lembrando que a semana que vem estaremos juntos. E a você que também acompanhou essa conversa sobre obediência, eu gostaria de lembrar, reforçar na verdade, você e eu obedecemos não para sermos salvos, porque já fomos salvos e para glorificar o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. Ele é o nosso Pai e sabe o que é melhor para você e para mim. Muito obrigada por ter estado conosco. Até o próximo programa.